recebendo agora no estúdio o candidato a vereador Rodrigo Caldeira, candidato a vereador pela Unidade Popular. O candidato terá também o tempo de 15 minutos aqui para a nossa entrevista. Vamos discutir as propostas e conhecer mais sobre o candidato Rodrigo Caldeira. Tempo na tela. Candidato, seja bem-vindo aqui ao Comando Geral. Bom dia para o senhor. Eu gostaria que o senhor começasse se apresentando, né? Quem é o Rodrigo Caldeira e por que resolveu colocar o nome à disposição para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Teresina? Pronto, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente, também ouvindo, né? Bom dia, eu queria agradecer também o convite da própria emissora. Acho que, primeiro de tudo, me apresentando, eu sou o Rodrigo, né? Sou Rodrigo Henrique Caldeira da Rocha, sou estudante, tenho 23 anos agora, faço curso no Instituto Federal, no IFP, faço técnico de contabilidade, né? E acho que, primeiro de tudo, quando a gente vê essa realidade da educação hoje, a gente precisa ter uma mudança, né? E isso pra gente é muito importante, assim, como é que se estrutura a educação hoje em Teresina é uma realidade que pra gente que é jovem, né, é uma pauta que é muito real, assim, muito sensível pra gente. E, em primeiro momento, quando a gente vai buscar as melhorias na educação, quando a gente vai ver o que precisa melhorar e correr atrás dessas melhorias o tempo todo, né, nós batemos de frente com um vereador ou com, enfim, algumas das pessoas que estão aí há muito tempo na política e que não tem nenhum compromisso, né, com a pauta da educação real. Né? Então, colocam nos seus programas, falam isso no período de campanha, mas na prática, né, a gente, enquanto jovem, né, não tem aí um espaço, um acesso para conseguir, de fato, discutir qual é a educação que nós queremos e, de fato, ser aquele que vai apontar qual o caminho dessa educação. Né? Então, acho que para a gente isso é muito importante e esse foi o motivo da gente conseguir, de eu conseguir colocar meu nome para disposição, apesar dos receios, né? A gente sabemos o que é ser candidatura jovem, sabemos o que é nunca ter participado desse processo antes, né? Mas, apesar disso, a nossa luta enquanto estudante, enquanto jovem, tem, no caso em si, né, uma necessidade muito grande, né? Mandato como um vereador em Teresina, além da educação, né? Quais seriam as outras áreas, as propostas que você vê como prioritárias para o mandato? Pronto, pra gente tem várias coisas que são prioritárias que têm a ver com a nossa luta pela educação e pela cultura, que é o motivo da nossa candidatura mais forte, assim, por exemplo, a própria pauta do passe livre municipal em Teresina e a municipalização do transporte, que pra gente é uma pauta muito cara. A gente acaba não tendo acesso à cidade, não tendo acesso aos espaços culturais, ao cinema, aos shoppings, aos espaços, né, esportivos da cidade, acaba não conseguindo ter acesso ao museu, porque na prática não existe ônibus na cidade de Teresina. Então, e hoje, quando a gente vai ver, vai consultar, vai saber, vai ver a opinião, a prefeitura diz que é muito caro, que não tem como manter, a empresa que administra o serviço de transporte na cidade diz que não ganha o suficiente para conseguir fazer ônibus rodar na cidade, e quem perde é o estudante e o trabalhador, que vive essa realidade todos os dias, né? Mas, assim, a gente que estuda, qualquer pessoa que tem o mínimo comércio sabe que não se mantém comércio em crise, não se mantém comércio, enfim, de nenhuma forma de déficit. Então, assim, as empresas dizerem pra gente que não ganham dinheiro suficiente para manter o comércio, que circulam em crise e que fazem isso como se fossem bem malfeitoras, né, é uma mentira. Então, na prática, pra gente isso é muito importante, essa pauta de estar ligada, porque na prática é o dinheiro público que está indo para a iniciativa privada, né, e não está tendo retorno no sentido do bem-estar social, não está tendo retorno que deveria ter, que é a função de conseguir ali garantir a mobilidade urbana da cidade, conseguir garantir que nossos estudantes, os trabalhadores tenham acesso à cidade, sobretudo, e a gente tem que gastar dinheiro às vezes com Uber, com transportes alternativos, né? Então isso pra gente é muito caro, né? O nosso povo já ganha pouco, a nossa família já tem dificuldade, nosso povo já, enfim, sofre vários processos aí na vida, quem sabe que é uma trajetória difícil de vida, né? E ainda assim nós temos que gastar dinheiro a mais porque o transporte público da cidade não é público, né? Então a gente não acaba não tendo acesso à própria cidade, né? Inclusive não tendo nenhum espaço que a gente consiga, enquanto povo, decidir, né, quais são as principais mudanças do transporte. Então, acho que essa é uma pauta que para a gente é muito sensível, né? E que a gente, enquanto candidatura, enquanto unidade popular também, né, apresentamos essa luta também para, enfim, mudar essa realidade. Candidato, o senhor é um jovem, conhece bem a realidade dos jovens aqui em Teresina. Que propostas o senhor tem para garantir, por exemplo, o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, a capacitação profissional e políticas públicas para a juventude? Quais são as propostas do candidato Rodrigo Caldeira nesse setor? Pronto, a gente tem apresentado aí algumas propostas. O primeiro delas é a nossa relação que existe hoje entre a escola e trabalho, né? Acho que é uma relação que para a gente é muito importante, porque lida com algumas coisas que, enfim, a gente já vem debatendo há um tempo, que é a taxa de analfabetização em Teresina, que é muito grande, e que a gente sabe que quando o jovem consegue ter ali a sua formação no ensino médio, e, enfim, um ensino médio forte, e conseguir ele ter um processo de
aproveitar, né, esse momento, a gente consegue ter uma relação, inclusive, de pessoas que consigam trabalhar em empregos mais firmes, né? Então, isso para a gente é muito importante na nossa relação, é uma relação de conseguir entender também essa dinâmica de escola-trabalho que hoje existe, que os estudantes estão evadindo das escolas, estão saindo do ambiente, enfim, desse ambiente da escola para conseguir dar conta de ajudar numa renda familiar, né? Então, a nossa primeira proposta para isso é que a gente consiga ter aí uns espaços, né, na cidade de seleção de emprego, né? De vagas de empregos para a juventude, voltada e capacitação voltada especificamente para aquelas pessoas que estão entrando no primeiro emprego agora. Então, acho que isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente encontra várias dificuldades no mercado de trabalho. A primeira delas é o primeiro emprego, que no primeiro emprego já pedem para a gente experiência, né? Uma experiência que não deram para a gente antes, uma experiência que, enfim, a gente não teve acesso enquanto conjunto de cidade, né? E acho que para a gente essa é uma pauta que para a gente também é muito importante a gente tem apresentado no nosso programa. E hoje a atuação do parlamento, né, da atual composição da Câmara Municipal de Vereadores. Onde é que você vê que eles mais erram? Por que o senhor defende a renovação? Pronto, assim, acho que a primeira renovação, o primeiro problema, né, desse problema todo é a renovação. O primeiro estudo tem pouca renovação, né, a última, que eu me lembro, a última foi 30% de renovação na Câmara de Vereadores, isso é muito pouco. E hoje, nenhum dos parlamentares é jovem, vocês podem olhar lá na vereança, nenhum deles são jovens, né, isso pra gente é muito importante de conseguir pautar, né, porque a última, se você for olhar qual deles fez ensino médio, qual deles fez, quanto tempo tem, etc., tem bastante tempo que isso aconteceu e tem pouca ligação hoje com o setor, inclusive, estudantil, né, então hoje, o setor estudantil é um dos setores pra gente que fica mais difícil de a gente conseguir conquistar os nossos direitos, né, de conseguir manter os nossos direitos, e acho que nesse sentido a gente enquanto unidade popular acha que é fundamental essa renovação porque não há compromisso com a educação por parte desses vereadores. Então acho que pra gente isso é uma questão que é central, porque quando a gente olha hoje para o que nós defendemos quanto à educação, os filhos deles, os netos deles estão nos colégios mais caros da cidade, né? Não estão nos colégios públicos, não estão utilizando a educação pública, não sofrem ali com a falta de ventilador, não sofrem ali com a falta de reforma nos banheiros, não sofrem com a falta de professores, não sofrem com a falta de verba de orçamento das escolas, né? Então quem sofre isso é o conjunto do nosso povo. Então nós precisamos colocar ali uma candidatura que viva essa realidade que o nosso povo vive. Então pra gente, enquanto estudante, isso é central, assim, porque hoje nós não decidimos, nós não só não decidimos o orçamento da cidade, como nós não decidimos o orçamento da educação, e quem decide o orçamento da educação pública é quem não utiliza desse serviço. Então quem tem seus filhos matriculados nas escolas mais caras de Teresina, no Santa Maria Gorete, né, no Grupo SEV, no Diocesano, nos colégios mais caros da cidade, enquanto para o nosso povo, né, são os outros colégios que estão aí sem quadra esportiva. 51% dos colégios municipais de Teresina não tem quadra esportiva. Tipo assim, é disso que nós estamos falando, assim. E hoje se defende um tipo de ensino integral pra gente que na prática, né, não é nem possível, né? Então acho que enquanto no processo do que nós vemos hoje, nessa correlação que existe hoje na vereança de Teresina, é que na prática não tem compromisso com a luta do povo, principalmente com a da juventude. Na saúde pública, enquanto vereador, que propostas o senhor levaria para a Câmara Municipal? Pronto. A nossa candidatura assim, tem debatido, inclusive, é uma candidatura também do nosso candidato a prefeito, o Santiago Belisário, né, no sentido de que a gente hoje vê que esse mesmo caos que está na educação também se representa em várias formas na saúde, né? Então, quando os parlamentares, os prefeitos, etc., passam mal, eles não vão, literalmente, né, para a saúde pública, né? Hoje se faz um debate de uma forma demagoga, né, de uma forma que tenta se enganar o povo, dizendo que vai colocar ali um meio de... meio eletrônico ali, tá, informatizar ao máximo a saúde, mas na prática o que isso significa? Né? Quanto de verba hoje vai para a saúde? Quanto disso nosso povo vai decidir? Né? Eu acho que isso para a gente é importante porque hoje, para a saúde, assim, fundamental é que esses candidatos, esses vereadores, essas pessoas que cumprem mandatos parlamentares sejam obrigados a utilizar o Sistema Único de Saúde. Porque a gente vai ver se vai estar da forma como está, né, ou se vai melhorar. Porque na prática hoje é a mesma coisa, né, com relação à educação. Eles não utilizam, né, e não só não utilizam, como os filhos deles não utilizam, né, e os seus planos de saúde cobrem, né, todas as suas necessidades. Enquanto para o nosso povo ainda assim não cobre, né. Então a gente está vendo isso na prática, que nosso povo tem trabalhado mais para conseguir manter uma saúde, né, cada vez mais estável, comprando uma coisa que era para ser um direito, virou uma mercadoria. Então acho que, assim, primeiro de tudo, a gente é contra essa mercantilização da saúde, né, e segundo, a gente queria que fosse obrigado, né, que todo mundo, todos os parlamentares, candidatos, enfim, pessoas que cumprem aí cargos públicos, sejam obrigados a utilizar o Sistema Único de Saúde.
Em relação à política cultural da cidade, né? Qual é o tipo de incentivo que o senhor defende? Qual proposta o senhor apresentaria no sentido de fortalecer essas políticas voltadas para a cultura, principalmente para as periferias da cidade, que é onde, obviamente, o Estado tem mais dificuldade de chegar hoje? Pronto. Primeiro, só relembrar a questão do passe livre, o quanto que ele é importante. Não vou mais pontuar muito mais nisso, mas assim, dizer que de fato é importante para a gente conseguir ter acesso à cidade. Então, essa luta do passe livre tem a ver com o nosso acesso cultural, que é uma luta dos estudantes. E aí, passando para outras coisas mais diretas, assim, primeiro que cada bairro tem que ter, né, sua iniciativa cultural com investimento. Hoje, de fato, já existem espaços na cidade que a juventude produz cultura, né? Isso não é, assim, se você for na cidade, isso de fato existe. Então, hoje existem escolas de teatro, como a Gomes Campo, que produzem cultura. Hoje existem atividades culturais que acontecem no Parque da Cidadania. Hoje existem atividades que acontecem no Itararé, no Disseu. Hoje existem slams, rodas de debate, de freestyle, de outras atividades culturais, de exposição de poesia. Enfim, isso acontece hoje na cidade, né? E o central é que, na prática, não chega investimento. Então, não é que não se produz cultura em Teresina, é que hoje a falta de investimento e a falta de preocupação dos que estão hoje no poder público, né, que estão hoje nos cargos hoje, né, faz com que todo esse esforço que a população tenta fazer de forma espontânea, né, de produzir essa cultura, seja cada vez mais esmagada, né? Seja cada vez mais, enfim, impede esse desenvolvimento. Então, a nossa proposta para isso é que tenha espaços culturais na cidade, né? Esses centros culturais que decidam ali e que façam atividades em cada bairro. Então, isso para a gente é muito fundamental, porque pode ajudar ali a gente a conseguir desenvolver, né, a própria questão cultural da cidade para a juventude. Então, pensando nisso, também fazer fazer as atividades, algumas atividades, como por exemplo, atividades que formem a juventude e o conjunto dos artistas a participarem de editais, porque hoje ainda é um processo burocrático, é um processo que a gente tem dificuldade de conseguir participar e de conseguir disputar, né, os editais da cidade. Então a nossa proposta também é voltada para isso, né, para que o nosso povo consiga ter acesso aos poucos editais que existem também, né, mas na prática consiga formar ali, né, um espaço cultural em cada cidade, assim, em cada bairro, no caso. Candidato, como é que está o seu alinhamento com a candidatura majoritária do Unidade Popular, né? O candidato Santiago Belisário, a vice Dara. Inclusive, eu gostaria de saber também por que o partido escolheu jovens, né? Nomes jovens para colocar nessa disputa, né? Tanto a Prefeitura de Teresina quanto a vereança da capital. Pronto, assim, acho que, primeiro de tudo, nós construímos esse programa junto, né? Ele é um programa, a UP, ela não defende um programa de uma pessoa só, né, ou de um indivíduo iluminado, né? A UP, ela se constrói em cada bairro, em cada lugar que o nosso povo está reunido, né? E acho que, nesse sentido, a gente constrói esse programa da Unidade Popular em conjunto com as pessoas que participam da UP todos os dias, no seu cotidiano, né, nas suas reuniões, e a partir disso, né, primeiro, não fui eu que me escolhi para fazer parte, né? Assim, o primeiro de tudo foi isso, é que a gente decidiu, na convenção da UP, na convenção municipal, né, quais seriam os nomes, né, quais seriam as propostas para conseguir expressar o programa, e aí nós vimos a partir disso que tinham pessoas que estavam ali e que podiam ser essas pessoas que iam expressar esse programa, que para mim é uma grande honra, né, que para mim também é um grande desafio, né, mas estou aprendendo muito também nesse processo de campanha, e nosso alinhamento, assim, tem sido muito bom, maravilhoso, e estamos conseguindo dar conta aí de crescer cada vez mais da Unidade Popular e o nosso programa e tocar as lutas na frente, né, e aí por esse sentido a gente... E acho que o conjunto do partido escolheu, né, as candidaturas jovens porque são as candidaturas hoje que mais demonstram, né, são as pessoas hoje e as candidaturas e as pautas que mais demonstram, assim, de fato, uma necessidade de mudança, né? Hoje o acesso à cidade, hoje o acesso à moradia, hoje o acesso ao primeiro emprego, hoje o acesso à educação, né? Essas pautas que são muito reais e muito candentes na nossa juventude, que sofre hoje, né? E que quando a gente fala de juventude parece que nós estamos falando de gente literalmente de 14 anos, mas não é só, né? Então são gente ali desde os seus 13 anos até, e aí depende de como é que se vê isso o censo, né? Mas majoritariamente ali até os 29 anos, né? E essa parcela dessa juventude sofre muito com as desigualdades que nós temos hoje em Teresina, né? Então, essa parcela da juventude, mas ela não só, né, sofre isso e fica passiva e fica olhando acontecer, né, mas se revolta também, né? Então a gente vê isso em cada grêmio estudantil, em cada luta do DCE, em cada luta de trabalhadores, em cada luta que nós vemos aí na cidade pelo acesso à cultura, lazer, esporte, educação, enfim. E acho que o objetivo das nossas candidaturas vem muito nesse sentido de fortalecer, né, essas lutas e colocar também a contradição que vive o nosso povo, né? Porque hoje nossas candidaturas todas elas são negras, né? E a gente sabe que em especial a população negra sofre, né, o tempo todo com essas desigualdades
e sofre mais, né? Então, principalmente a mulher negra. Então, a gente tem algumas candidaturas aí que vocês já devem conhecer um pouco mais, né? E quem não tiver conhecido ainda, é importante que conheça, né? Porque expressa esse programa que o nosso povo vive. Nós temos 1 minuto. O senhor pode usar esse tempo para as suas considerações finais, deixar o seu recado aqui ao nosso ouvinte, telespectador, e deixar também o seu número, as informações da campanha. Pronto. Primeiro de tudo, queria agradecer e acho que, primeiro, também é importante que a gente consiga ter aí, nesse processo da vereança, gente que tenha compromisso com a luta pela educação, que vive essa realidade que a gente vive, que sofre essa questão que nós sofremos do transporte público, da educação, da saúde, né, que a gente sabe que são áreas que estão abandonadas na cidade e que, para isso, nós temos que ter candidaturas que tenham, lá na Câmara, candidaturas que tenham esse compromisso, que venham dessa luta e que expressem um programa real, que o nosso povo sinta. Então, acho que, para isso, a gente está apresentando aqui a nossa candidatura da Unidade Popular. Eu sou o Rodrigo Caldeira, sou estudante do IFP, faço técnico de contabilidade e meu número é 80123. Candidato, obrigado pela participação, boa sorte na disputa. Obrigado.